Olá, me chamo Patrícia Medeiros e quero apresentar para vocês o projeto Elas na Web, um projeto cujo objetivo é desenvolver a inclusão social das mulheres negras e indígenas em seus territórios, utilizando as ferramentas do marketing digital para que elas possam, dentro dos seus territórios, aprender e expandir esse conhecimento. Por essa razão, durante os próximos dias, nós iremos disponibilizar para vocês aulas com mulheres de grande relevância, falando sobre temas diversos dentro da plataforma do YouTube. E esperamos contar com o apoio e também com todo o processo que envolve esse nosso trabalho. Então, eu espero por vocês. Agora, assista a primeira aula. Como garantir o acesso das mulheres vítimas de violência na rede de serviços especializados? Nós iremos assistir essa primeira aula com a doutora Zeliana Luzia de Larissa Sabala, defensora pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Vamos à aula. Bom dia, boa tarde e boa noite a todas, todos e todes que estão participando desse projeto maravilhoso de capacitação de lideranças. Sou defensora pública e estou coordenadora do NUDEM, que é o Núcleo Institucional da Defensoria Pública de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. E para o bom desempenho dessa função, através do núcleo, nós desenvolvemos ações de conscientização e educação de direitos a todas as pessoas, mas especialmente a mulheres e meninas, pois sabemos que ser mulher por si só já constitui um sério fator de risco, pois pesquisas das mais diversas entidades demonstram que o Brasil está entre os 10 países com maior número de homicídios praticados contra as mulheres. E no caso das mulheres trans, desde o início da tomada de dados, o Brasil se mantém em primeiro lugar. É uma estatística muito triste, mas é a nossa realidade. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 divulgou dados que confirmam essa assertiva. 61% das mulheres mortas por feminicídio eram negras. 83% das pessoas mortas pela polícia eram negras. E 56% das crianças e adolescentes de até 13 anos vítimas de estupro eram negras. E a ausência ou pouquíssimo registro de dados acerca da violência praticada contra a população indígena, especialmente contra a mulher indígena, revela que essa ainda é uma parcela da sociedade que está invisibilizada. Por isso, enquanto mulher branca que sou, quero registrar que reconheço que a angústia da mulher negra, quilombola, indígena, tem origem no meu privilégio de mulher branca. E é nessa condição que ratifico o meu compromisso pessoal e o compromisso institucional de uma defensoria pública, que é expressão e instrumento do regime democrático de direito de ser aliada, parceira na luta feminista e antirracista, promovendo e desenvolvendo ações de conscientização e educação em direitos a todas as pessoas. Por isso, quando falamos em violência de gênero, falamos em desafio de como fazer a mulher se reconhecer como vítima de violência e buscar auxílio, em desafio do fortalecimento da rede de proteção para não deixar nenhuma mulher pelo caminho, no desafio de alcançarmos o dia que será possível celebrar que a mulher branca, indígena, negra, amarela, trans, lésbica, alcançou o direito de viver uma vida sem violência. Porque, como disse Audre Lorde, não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes da minha. Vamos, então, ao que realmente me trouxe aqui, transmitir a cada uma e a cada um de vocês um pouco do conhecimento para possibilitar a ampliação
e facilitar o acesso de mulheres vítimas de violência na rede de serviços para combater o feminicídio, que todos nós sabemos é uma morte evitável. Então, hoje, o que me traz aqui é violência de gênero e o acesso à rede de atendimento. Vou falar um pouco sobre Defensoria Pública, Direitos Humanos, Lei Maria da Penha e a rede de atendimento. A Defensoria Pública, ela é uma instituição permanente prevista na Constituição Federal, no artigo 5º. O Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diferentemente do SUS, que presta atendimento a todas as pessoas, independentemente de averiguar se aquela pessoa é hipossuficiente, a Defensoria Pública faz essa verificação, porque a Defensoria Pública está aqui para atender a pessoa carente, a pessoa que não tem condição de pagar advogado e se deslocar ao Poder Judiciário, ao sistema de justiça, pleiteando seus direitos. Também na Constituição Federal, no artigo 134, vem especificado que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º que eu acabei de ler para vocês. Em razão do que contém a Constituição Federal, a legislação federal, através da Lei Complementar número 80/94, vem e regulamenta como a defensoria funciona. E especificamente no artigo 4º, inciso 11, onde está previsto quais são as funções institucionais da Defensoria Pública, a gente vê que é exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos, continua, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis. Por isso, hoje em dia, a gente fala, a Defensoria Pública atende a mulher em situação, a vítima em situação de violência de gênero, e não só em situação de violência doméstica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, o NUDEM, que eu sou coordenadora, nós podemos auxiliar de que maneira? Medidas judiciais no atendimento individualizado. Então, é aquela mulher que está em situação de violência, em situação de violência doméstica, e procura a gente, procura a Defensoria Pública solicitando medida protetiva de urgência, acompanhamento como assistente à acusação, assistente à vítima no processo criminal, ação de guarda, ação de alimentos, que são os processos cíveis. O NUDEM, enquanto coordenação de um núcleo que é estadual, que abrange todas as comarcas de Campo Grande. Qual é a nossa função? Entre outras medidas, a participação no processo legislativo, a participação em vários comitês relacionados à vida, à liberdade e à saúde da mulher, como de prevenção de mortalidade materna e infantil, que é muito importante, e é importante a gente fomentar nos municípios. A Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, a participação no Fórum pela Paridade de Gênero na Política, que inclusive já realizou um congresso no ano passado e está se organizando para realizar um congresso para mais de 1.000 pessoas nesse ano, para identificar, para mostrar a importância da participação da mulher em todos os níveis de poder e decisão. Ainda a Defensoria Pública pode trabalhar com a provocação de políticas públicas. Por exemplo, hoje nós temos um PAP dos filhos do feminicídio, que é um estudo para promover atendimento psicológico às vítimas diretas do feminicídio, que são os órfãos, que via de regra vai perder a mãe porque foi assassinada e o pai porque foi o assassino. Então, é trabalho na criação de políticas públicas. E educação em direitos, que é fazer rodas de conversa, palestras, lives. Essa aula, por exemplo, é muito importante no que diz respeito à educação em direitos, porque a partir daqui
Várias pessoas vão estar capacitadas a disseminar essa informação, a auxiliar uma outra mulher que esteja em situação de violência a buscar ajuda, a sair do ciclo de violência. E como eu disse antes, a violência não é só violência doméstica, a violência contra as mulheres. Ela é, eu falo sempre assim, ó, quando a gente se organiza e encontra um meio de enfrentar uma violência praticada contra a mulher, vem a sociedade que é patriarcal, machista, misógina, racista e produz outros tipos de violência. Então, por isso, a violência de gênero, não apenas a violência doméstica. Espero que eu esteja me fazendo entender. Bom, em atenção ao referencial contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, do direito a uma vida livre de qualquer tipo de violência, implica na compreensão de que a violência praticada contra a mulher não é apenas a reconhecida como um suplício físico do corpo, mas também o emocional de cada indivíduo, as próprias condições de sobrevivência e participação social, acesso a direitos garantidos por lei. Nessa expectativa, a gente vai encontrar violência sexual, que atenta contra a dignidade e liberdade sexual da mulher, violência obstétrica, que, para além de erro médico, é a desconsideração da autonomia da vontade da mulher durante o período. Importante falar isso, do pré-natal, parto e pós-parto. A violência política de gênero, que em 2021, depois do assassinato da Marielle Franco, sofreu alteração tanto no Código Eleitoral como no Código Penal, para prever como tipo penal esse tipo de violência política de gênero. A violência institucional, que alterou a lei do abuso de autoridade, a lei conhecida como Mariana Ferrer, que ficou conhecida aquele episódio em que ela sofreu ataques à sua moral durante uma audiência em que não era isso que estava sendo tratado. Porque o problema da violência não é da vítima, o problema da violência é do acusado, é de quem realiza aquele ato criminoso. E, por fim, a violência doméstica, que viola o ambiente onde as mulheres deviam se sentir mais protegidas, que é no seio da sua casa, da sua família, ou numa relação íntima de afeto. Todos esses tipos de violência só confirmam quando a gente fala. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, misógina, racista, que desconsidera qualquer vontade da mulher. Por isso a gente diz, todas as violências estão relacionadas às desigualdades de gênero, praticadas ao longo do tempo da sociedade. São manifestações inequívocas das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, sempre pendendo para que a vontade do homem subjugue a vontade e o desejo da mulher. É um problema social de grandes proporções no Brasil e no mundo, que se revela numa grave violação de direitos humanos, atingindo todas as classes sociais, etnias, religiões, raças e culturas. Raízes, guarda raízes na desigualdade dos direitos humanos, no desrespeito. E a gente fala tanto em direitos humanos, o que são direitos humanos? Direitos humanos é um conjunto de direitos e liberdades fundamentais que pertencem a todas as pessoas, independente de raça, sexo ou qualquer outra condição, e estão relacionados à liberdade, à igualdade e à dignidade da pessoa humana. Traz como característica a historicidade. Os direitos humanos são frutos de uma evolução histórica, são direitos conquistados aos poucos. Universalidade são direitos feitos para todos os seres humanos em todos os territórios. Por isso, a universalidade é do universo como um todo em território, do universo como um todo para as pessoas. E ainda a característica de essencialidade e inalienabilidade,
que referem-se à natureza, essência do ser humano, e por isso são inegociáveis. Ou seja, os direitos humanos é considerado um bloco, uma unidade, que não se dividem e são interdependentes, sem hierarquia entre esses direitos. Por que a gente diz historicidade, universalidade e inalienabilidade? Porque os direitos humanos são de todas as pessoas, e se eu recebo um direito humano, eu não tiro o direito humano de ninguém. Por isso, é para todas as pessoas em todos os territórios. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente vai alcançar que existem os direitos humanos especificamente das mulheres, que diz respeito muito especificamente à forma de garantir às mulheres o direito de ter uma vida livre de coerção ou qualquer limitação, ao direito de forma livre, responsável e informada de controlar e decidir sobre sua própria vida, inclusive questões atinentes à sua própria sexualidade e aos direitos reprodutivos. Esses direitos são considerados universais, inalienáveis e indivisíveis, como eu disse anteriormente, e estão garantidos em diversas declarações e tratados internacionais. O primeiro documento internacional que a gente considera como um divisor de águas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi proclamada pela ONU em 1948. E ela foi uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas guerras mundiais que a antecederam. Vou ler para vocês aqui o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O porquê de que essa carta foi escrita. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença, da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração. E aí ela continua com outros considerandos para vir e colocar que são direitos humanos a liberdade, a igualdade, a dignidade humana. Mas não bastava estar escrito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos que homem e mulher eram iguais. E por isso, as violências contra as mulheres continuaram sendo feitas, continuaram existindo. Então, em razão do movimento feminista, da luta da mulher contra a violência, vieram outros documentos reconhecendo que qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, tanto no âmbito privado como no âmbito público, caracteriza uma violação de gênero em razão da violação dos direitos humanos das mulheres. O primeiro documento que trata especificamente dos direitos das mulheres é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres. Foi celebrado em 79 pela ONU e define a discriminação contra a mulher como sendo toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o conhecimento, o gozo, o exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural, civil ou em qualquer outro campo. Só isso bastava para dizer que qualquer violação de gênero caracterizava uma violação de direitos humanos. Mas não basta
E a gente precisa continuar desenhando. Aí vem, em 1994, um segundo documento muito importante, que é a Convenção de Belém do Pará. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Também é um importante documento internacional, porque nesse documento, especificamente, ele esmiuça o que é a violência contra a mulher, declara quais são os direitos protegidos, aponta os deveres dos Estados-parte, cria mecanismos de prevenção, prevendo ações necessárias, além das medidas punitivas e do apoio jurídico e psicológico às mulheres e às suas famílias, traduzindo o direito das mulheres a uma vida sem violência. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês uma estatística, qual é a percepção das mulheres para diminuir a violência doméstica, especificamente, que era a pesquisa. E aí aparece exatamente isso. A questão da punição, que tem que ser efetiva, a questão do apoio a essas mulheres. Se isso funcionasse, a violência contra a mulher com certeza haveria redução. Em razão disso daí, houve recomendação, no Brasil especificamente, em 2004, inseriu o parágrafo 9º do artigo 129, que é a violência doméstica, lesão corporal. Eu costumo falar também que, quando a gente fala assim que tem que ir desenhando o direito da mulher, é porque tudo demora muito para acontecer. A Declaração Universal dos Direitos Humanos veio em 48, a Convenção CEDAW em 79, a Convenção Belém do Pará em 94, a Lei do Feminicídio em 2000. Não, essa daí é a lei que alterou o Código Penal, da violência doméstica em 2004, a Lei Maria da Penha em 2006 e o feminicídio em 2015. E nem por isso os índices de violência baixam. Eles continuam crescendo. Porque, apesar de todo esse sistema protetivo, o desrespeito que o homem promove com relação à mulher está internalizado e normalizado. E ele continua cometendo. Bom, nesse contexto, diante da necessidade de criação de uma política afirmativa com vistas ao rompimento efetivo da violência contra a mulher, especificamente a violência doméstica, e a redução das desigualdades, em atendimento, inclusive, a uma condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi promulgada a Lei Maria da Penha em 2006. Essa lei criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, com esteio na Constituição Federal, na Convenção CEDAW, Convenção Belém do Pará, e inclusive criou o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, com competência híbrida, que o Estado brasileiro até hoje não cumpriu. Então, quem também desrespeita os direitos da mulher é o próprio Estado brasileiro. E cabe a nós fazer cobranças constantes. A própria Lei Maria da Penha criou a rede de atendimento, alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e outras normativas. Estabeleceu medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E definiu que violência doméstica e familiar é toda e qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano patrimonial ou moral. Eu já li isso para vocês, está lá na Convenção CEDAW. A violência doméstica é aquela que ocorre na unidade doméstica. Então, dispensa a existência do vínculo familiar. É a questão da empregada doméstica que sofre maus tratos. É violência doméstica. É aquela violência que ocorre no âmbito da família, dos laços sanguíneos, por afinidade ou por consideração. Então, aí não depende de estar vivendo junto, mas o pai, a mãe, o tio, a tia contra a mulher. Ou em qualquer relação íntima de afeto. E aí desnecessária a coabitação. Até num namoro é possível restar caracterizada a violência familiar. Com a Lei Maria da Penha, a violência doméstica deixou de ser um problema da esfera privada
e passou a ser um problema de toda a sociedade. Não é mera briga de casal. Os desdobramentos disso é que a denúncia de uma violência doméstica pode ser feita por terceira pessoa. Não precisa ser a vítima que ainda não consegue se enxergar como sendo vítima de violência. Outra pessoa que está vendo aquela situação acontecer pode auxiliar nesse sentido. Não se aplica a lei do juizado especial. Antes da Lei Maria da Penha, o acusado ia lá no juizado, pagava uma cesta básica e, via de regra, a gente sabe como é que acontecia. Saía dando risada da vítima, porque pagou uma cesta básica, ia para casa e ia continuar batendo. E ainda, em se tratando de agressão física contra a mulher, a ação não depende mais de representação, porque também acontecia. A mulher denunciava, conseguia medida protetiva, saía da casa, o marido volta, faz promessas, ela volta e tudo recomeça. E após o recebimento da denúncia, não é mais cabível a retratação nas ações penais condicionadas. Com relação a essa questão de não depender de representação e da mulher estar sempre saindo e voltando no ciclo de violência, eu vou retomar mais tarde também. A violência doméstica e familiar, ela leva em consideração o gênero da vítima para sua aplicação e não do agressor ou da agressora. Por isso, também protege a comunidade LGBTI, as lésbicas, bissexuais, transexuais e intersexo, sejam casais homoafetivos ou não. E ainda, muita gente fala assim: ah, mas eu fiz denúncia, fiz isso e não acontece nada. Gente, uma ameaça que uma mulher sofre, se ela fizer a denúncia, ela vai, o réu vai responder um processo criminal. Mas, para além disso, qualquer outra violação que está prevista lá na Lei Maria da Penha, ou que não esteja prevista especificamente lá na Lei Maria da Penha, mas é uma violação de direitos contra uma mulher, se não caracteriza um crime, vai no mínimo caracterizar um ilícito civil. E o ilícito civil gera indenização. Na hora que o agressor começar a sentir que ele tem que indenizar por aquilo que ele falou, fez, ele vai começar a sentir no bolso, ele vai começar a pensar uma segunda vez se ele vai cometer isso contra a mesma mulher ou contra outra mulher. Essa perspectiva de lentes de gênero deve orientar a rede de proteção, a porta de entrada para a realização de atendimentos humanizados, com reconhecimento ao ciclo da violência contra a mulher. E isso, vocês que são multiplicadores, têm que estar atentos para identificar, para exigir dessa rede de proteção, de qualquer porta de entrada, esse atendimento humanizado. É um direito e a gente tem que reclamar por isso. Aí, sobre o ciclo de violência. A gente tem que entender que sair de uma relação violenta é um processo e cada pessoa tem seu tempo. Em média, uma pessoa leva até 10 anos para romper o ciclo de violência. Isso não quer dizer que ela só vai romper uma vez, vai sair e nunca mais vai voltar. Não, por isso a gente fala em ciclo de violência. Eu tenho uma imagem aqui em cima, para mim está aqui à minha esquerda. Uma imagem rosa e azul. A percepção diferente do que é o ciclo da violência para o homem e para a mulher. Então, existe lá a agressão. Para a mulher, ela sentiu a agressão. O homem nega. Ele nunca teria feito aquilo. A mulher, diante dessa negativa, dessa insistência, ela perdoa, ela fala: não, não vai acontecer de novo. O homem percebe a impunidade. E se ele tem alguma dificuldade, ele faz promessas que ele vai melhorar, que isso nunca mais vai acontecer. Ela percebe isso, ela está na lua de mel. Só que nada do que eu acabei de descrever interrompe. As agressões recomeçam, é a fase da tensão. Ela espera que vai mudar, vem a agressão e recomeça tudo de novo. O ciclo a percepção do ciclo da violência para o homem e para a mulher é diferente.
E é por isso que a gente precisa interferir, precisa agir para auxiliar essa mulher a sair do ciclo de violência. E hoje a gente já nem fala mais em ciclo de violência, a gente fala em espiral de tensão e violência. Porque o ciclo, a impressão que se dá é que ele vai começar e vai terminar. A espiral não. A espiral tem uma base larga e vai terminar pequenininho lá em cima. O que que significa base larga? Esse ciclo de lua de mel, tensão e agressão, ele é grande. Ele tem um espaço maior. A violência sofrida é uma violência mais sutil, é uma violência psicológica. Só que com o tempo, com o perdão, o sentimento de impunidade, o recomeço da lua de mel, tensão e agressão, esse ciclo vai diminuindo até chegar lá no topo, bem pequenininho. As agressões vão aumentando de intensidade até chegar na morte evitável que a gente fala sempre, que é o feminicídio. Por isso dizemos, o feminicídio é uma morte evitável. Por isso devem ser empregadas políticas públicas de prevenção, proteção e acolhimento das vítimas dos diversos tipos de violência contra as meninas e mulheres. A gente deve entender que o primeiro passo para o rompimento do ciclo é o reconhecimento da violência em suas diferentes formas, a psicológica, física, sexual, ou que resulta em dano patrimonial e moral. Mas é a mulher que precisa reconhecer isso. A gente, enquanto rede, enquanto amigo, pessoa do entorno dessa mulher que está em sofrimento, a gente tem que dar a mão, a gente tem que ser acolhedor, tem que fazer uma aproximação com empatia, com atenção humanizada e centrada na necessidade daquela pessoa, respeitando o tempo de reflexão e decisão, utilizando ferramentas para o fortalecimento da integridade física, da autonomia e da liberdade de escolha daquela pessoa que está no ciclo. Não devemos nunca julgar. Por que será que as pessoas aguentam tanto? Porque elas têm esperança que o companheiro vai mudar. Porque elas têm vergonha de pedir ajuda. Porque essa pessoa que está promovendo esse ciclo de violência, aos poucos vai afastando a vítima da sua rede de apoio. A rede de apoio que é composta por família, amigos, a comunidade. Tem aquela pessoa que é o companheiro, a companheira que obriga a mulher a trocar de igreja, a deixar de frequentar aquela igreja, e ela vai afastando. E ela vai acreditando que ela depende desse agressor e que vai ser impossível dela sobreviver sem ele. Então, por isso, a gente não pode julgar nunca uma mulher que está em situação de violência. A culpa, de novo, a culpa nunca é da vítima, a culpa é do agressor. Ninguém escolheu estar numa situação de violência. Mas o amor próprio foi destruído ao longo dos ciclos. Cada vez mais essa pessoa fica dependente financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. E principal, ela desconhece sobre seus direitos. Por isso a importância desse tipo de projeto, desse tipo de evento. Aqui eu trouxe para vocês, só para chamar a atenção, alguns mitos sobre a violência doméstica. A violência só acontece entre famílias de baixa renda e pouca instrução. Mentira. A violência doméstica e familiar é a mais democrática que existe. Infelizmente, ela acontece em todas as famílias. Cada mulher nessa situação tem uma rede de apoio. Quanto mais forte essa rede de apoio, mais facilmente ela vai sair do ciclo de violência. Quanto mais fraca essa rede de apoio, mais a dependência vai aumentando. As mulheres provocam ou gostam da violência? Queria que algum homem afirmasse isso. Eu gosto da violência. É mentira, é mito.
Os agressores não conseguem controlar suas emoções, é mentira também. Porque todos nós conseguimos controlar nossas emoções. A mulher também fica exausta, a mulher também trabalha, a mulher também tem chateações. E nem por isso a mulher sai matando o homem numa relação afetiva, de uma relação familiar. A violência vem de problemas com álcool e drogas. Mentira também, porque o álcool e droga, o que faz é potencializar essa violência. Mas o homem, o agressor, a pessoa agressora, que está sob o efeito do consumo de álcool ou sob o efeito do consumo de drogas, essa pessoa não vai brigar no bar, essa pessoa não vai brigar naquela roda de amigos em que eles consumiram a droga juntos. Essa pessoa vai esperar chegar em casa para ir descontar tudo. Em quem? Na mulher. Por quê? Porque existe essa relação de submissão, que a mulher tem que fazer tudo o que o outro deseja. Esse desrespeito. Então, mais uma vez, a violência não vem de problemas de álcool e drogas, mas ela é potencializada. Por isso, muitas das medidas protetivas que às vezes a gente recebe é para que esse agressor frequente os grupos de AA, os grupos de drogadição, porque a mulher acredita na possibilidade da manutenção do casamento. Só que existe uma pessoa doente e ela precisa se conscientizar disso e promover o bem-estar da família. E para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Muita gente acha que isso seria uma verdade, não seria um mito, mas também está equivocado. Por quê? O que a gente precisa fazer é educação em direitos, atitudes, projetos como esse que vocês estão participando. Porque a gente tem que acabar com a violência na raiz. A gente tem que saber identificar lá na raiz. A gente tem que saber criar e educar os nossos filhos. Educar o meu filho para não ser agressor. E educar minha filha para não se sujeitar a qualquer tipo de violação. Então, esses são alguns dos mitos sobre a violência doméstica. Por fim, assim, para terminar essa parte da Lei Maria da Penha, é importante demais a gente registrar. Se a pessoa em situação de violência doméstica sair de casa, não caracteriza abandono do lar, não perde direito ao patrimônio comum, não perde o direito à guarda e pensão alimentícia dos filhos, não perde o direito aos alimentos gravídicos se acaso a mulher estiver grávida. Muitas mulheres se mantêm no ciclo, principalmente porque têm medo de perder a guarda e a pensão alimentícia dos filhos. Então, basta a gente falar assim, ó, pode ter um período difícil, mas é possível, você não vai perder a guarda dos seus filhos. É possível sair do ciclo de violência. Às vezes é só isso que a mulher precisa ouvir para sair do ciclo de violência. Uma das formas dela conseguir sair é pedir na medida protetiva. O que é a medida protetiva de urgência? Ela visa a proteção da mulher e de sua família contra a prática de atos de violência que ataquem a integridade física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial dela. Enquanto isso estiver prevalecendo, a medida protetiva vai ter validade. Isso era uma outra questão de discussão que às vezes o juiz deferia medida protetiva com prazo de 6 meses, com prazo de 2 meses. Não é possível para ninguém mensurar o prazo que essa pessoa estaria necessitando da medida protetiva. Então, importante falar, a medida protetiva de urgência, ela não tem prazo de validade, porque enquanto persistir o risco à integridade dessa mulher, é importante a manutenção dessa medida. Muitos juízes estabeleciam a medida protetiva com prazo de validade de 6 meses, 2 meses, mas isso só provocava que o agressor aguardasse esse prazo e fosse lá e cometesse outra violência contra a mulher. Então, não tem prazo de validade.
Outra coisa importante acerca das medidas protetivas, não dependem do registro de boletim de ocorrência. A mulher, ela sofreu uma violência, ela pode buscar responsabilização criminal. Para ela buscar responsabilização criminal, ela vai precisar fazer o boletim de ocorrência. Mas às vezes ela quer apenas a responsabilização civil, desnecessário o boletim de ocorrência. Às vezes ela não quer registrar nada, ela só quer ter paz, ela quer uma medida protetiva, às vezes até para que esse marido, para que essa pessoa agressora que é alcoolista, que é consumidora de droga, que ela entre num sistema de proteção, de auxílio, para ele deixar isso. E para que seja restabelecida a união, a paz dentro da família. Então, importante, medida protetiva de urgência não depende do registro de boletim. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero que ele vá preso. Ele é o pai dos meus filhos. Ele traz o dinheiro para os meus filhos. Ok, não vai ter responsabilização criminal, mas não adianta pensar que vai pedir a medida protetiva, não vai ter registro de boletim de ocorrência, mas vai ter uma sentença penal condenatória. Não, são processos distintos e a sentença penal condenatória só vem se houver o boletim de ocorrência, tá? E podem ser medidas protetivas que atingem a pessoa do agressor ou em favor da mulher. E elas são exemplificativas. O que quer dizer isso? Vai depender muito da conversa dessa vítima com a defensoria, com o seu advogado. O que essa pessoa está precisando que a gente vai pedir e o juiz vai deferir. As medidas contra o agressor, muita gente já conhece, a principal é o afastamento do lar, a manutenção de determinada distância da mulher ou da família, a proibição de contato, a imposição de participação em grupos reflexivos de ajuda. Novamente, aqui a gente retoma essa questão da drogadição ou do alcoolismo. A suspensão do porte de arma, se acaso a pessoa for, a pessoa agressora for do sistema de polícia. E tem as medidas de proteção em favor da mulher. Retirada dos bens e pertences seu e dos filhos da residência do casal, acesso prioritário à remoção quando for servidora pública, ou a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento por até 6 meses. E aí a mulher vai receber pelo INSS, por equiparação ao auxílio saúde. A eventual determinação de matrícula ou transferência dos filhos para outro local mais próximo da onde a mulher mora, o encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, por exemplo, a casa-abrigo, que muita gente pensa que só vai receber a mulher e não vai receber os filhos. Essa é uma informação equivocada e a gente, enquanto multiplicador de direitos, a gente precisa ter ciência disso. Ou ainda o pagamento de auxílio aluguel, cujo valor dependerá da fixação pelo juiz. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a rede de atendimento e a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A rede de atendimento, ela é prevista na própria Lei Maria da Penha, no artigo 35, em que ela fala que Estado, União e Distrito Federal vão poder criar e promover, no limite das suas competências, tais e tais serviços. Quais? Inciso 1, Centro de Atendimento à Mulher. Centro de Atendimento Integral e Multidisciplinar para Mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. É nesse inciso primeiro que está o fundamento da criação da Casa da Mulher Brasileira. As casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores. O que eu acabei de falar? A mulher que precisa ir para casa-abrigo vai acompanhada dos seus filhos. As delegacias, núcleos da defensoria, serviços de saúde, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, centros de educação e de reabilitação para os agressores, que aqui no estado está começando a ter um pouco mais efetividade, que é o centro de atendimento para o homem,
para o reconhecimento de que ele também está inserido numa sociedade machista e patriarcal e que se ele não lutar para fazer coisas diferentes, ele vai continuar replicando a violência. Também muito importante. A rede de atendimento à mulher, ela é composta de serviços especializados e serviços não especializados. Por isso, quando uma mulher em situação, primeiro, por isso que é importante as campanhas. Por quê? Quando uma mulher em situação de violência bate a porta lá da assistência social, ou da saúde, ou na própria universidade, como são serviços não especializados, que não atendem exclusivamente a mulher em situação de violência, às vezes eles podem não saber exatamente o que fazer, ou dar uma orientação equivocada. Por isso a educação em direitos é tão primordial. Os serviços especializados, que são o CAN e o CRAN, que é o Centro de Atendimento ou Centro de Referência em Atendimento da Mulher, a Delegacia Especializada de Atendimento da Mulher, o PROMUSE, que é o Programa da Polícia Militar da Mulher Segura, que existe aqui no Estado, as Casas-Abrigo, o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria, o NEVID, que é o Núcleo de Violência Doméstica do Ministério Público, e a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça. Esses são serviços especializados. A gente sabe o que fazer quando receber uma mulher em situação de violência. Mas ainda assim, todos os serviços, todas as instituições são feitas de pessoas. E todas as pessoas precisam de capacitação. Então, quando a gente receber um mau atendimento, e isso é importante falar para todos vocês, e vocês replicarem isso, por exemplo, se eu atendo mal uma pessoa dentro do meu gabinete, se essa pessoa não reclama nem para mim, nem para as ouvidorias, para as corregedorias, eu vou ter a sensação de que eu estou fazendo um excelente serviço. Eu não preciso mudar. Tá ótimo, não tem reclamação. Agora, à medida de que eu presto um mau serviço e eu recebo um feedback nesse sentido, a gente percebe que a gente precisa mudar e a gente vai fazendo alterações na vida da gente. E a rede de enfrentamento? Ela diz respeito a uma rede mais ampla, com ação articulada entre as instituições e serviços, serviços governamentais, as ONGs, as OPMs, os movimentos sociais e feministas, as ONGs, as igrejas, aquilo que eu falei da rede de apoio mais próxima. Então, assim, toda mulher está inserida numa comunidade do seu trabalho, da sua família, às vezes até do próprio CRAS, que vai lá, que recebe Bolsa Família. Então, assim, todos nós temos essa responsabilidade, porque ainda que eu, Zeliana, defensora pública, faço parte da rede de atendimento, de serviço especializado de atendimento à mulher em situação de violência. Mas qualquer uma de vocês que esteja aí assistindo essa tentativa de transmissão de conhecimentos, que não faça parte de nenhum serviço, de alguma maneira, você faz parte da rede de apoio de outras pessoas. E a gente tem que estar atento para todos os sinais. Porque eu não falei quando eu disse lá do ciclo da violência, mas a morte, o feminicídio, ele não acontece assim. Eu acordei hoje e quero matar alguém. Não é assim. O ciclo de violência, ele acontece, ele foi estudado, ele é demonstrado, porque ele vai dando sinais. Então, a gente, enquanto membro de uma rede de apoio de outras pessoas, a gente tem que estar atento aos sinais do que pode estar interferindo, do que pode estar indo mal nessa relação ou naquela relação. E nos colocarmos como braço de apoio. É isso que uma mulher em situação de violência precisa. Bom, também muito se fala que a Lei Maria da Penha é uma lei que pune o homem, que prende o homem. Quando a Lei Maria da Penha foi criada, nenhum tipo penal estava previsto nela.
Hoje, depois de algumas alterações, o único tipo penal é o artigo 24A, que é o descumprimento da medida protetiva de urgência. O que que implica isso? Quando a mulher pede uma medida protetiva, ela está com o poder público, com o sistema legal amparando ela. Se ela retoma o relacionamento, aquela medida protetiva perdeu a validade. Mas ela não retoma, ela está com uma medida protetiva valendo. A pessoa agressora continua incomodando, continua fazendo ameaça, continua cercando, continua indo no serviço. E ela, que está protegida com aquela medida protetiva, não toma providência de fazer uma denúncia, não tem como o Poder Judiciário saber que houve o descumprimento da medida protetiva. Então, é muito importante isso. A gente tem que orientar a mulher para pedir a medida protetiva, orientar a mulher que, se o homem desrespeitar a medida protetiva, qualquer que seja a medida concedida, por exemplo, tem que frequentar o AA. Ele deixa de ir um dia, se houver a denúncia de que ele está descumprindo a medida protetiva, ele pode até ser preso. E o Poder Judiciário, o sistema de justiça, vai tomar ciência de que ele está descumprindo a medida protetiva. Mas ele não vai um dia, ele não vai dois, a mulher não faz nada, o processo acaba, o tempo que ele tinha que cumprir, pronto, ficou por isso mesmo. Amanhã ou depois acontece uma situação mais grave, um ataque violento, e aí vai falar assim: ah, mas eu tinha medida protetiva. Mas a gente também tem que orientar que a mulher, com medida protetiva, havendo descumprimento pelo agressor, ela tem que denunciar. Porque senão a medida protetiva não vale mesmo, não passa de um papel, como infelizmente, às vezes a gente escuta. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as estatísticas. Esse daí é o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, uma parceria da Uber e o Datafolha. É que eles produzem, já faz 4 anos, acho, essa estatística visível, essa pesquisa visível e invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Essa de 2023, que é relativa aos dados de 2022, demonstram que todos os índices investigados pela pesquisa sofreu acréscimo, cresceram muito. Essa mesma estatística traz um infográfico e dele eu tirei algumas informações que eu acho assim de suma importância a gente ter conhecimento, a gente escutar falar. Quase 51 mulheres sofreram violência diariamente em 2022, o que equivale a um estádio de futebol lotado. 51 mil mulheres sofreram violência. Quase 6 milhões sofreram ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter relações sexuais. E a grande maioria pelos seus parceiros ou ex-parceiros. 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022. E quase 29% das mulheres relataram ter sido vítima de algum tipo de violência ou agressão, o maior percentual da série histórica do levantamento. Qualquer tipo, quase 30% das mulheres relataram ser vítima de algum tipo de violência. E eu fiz menção lá no começo, né? O infográfico também traz isso. Ações consideradas muito importantes para o enfrentamento à violência doméstica. 76% das mulheres consideram atribuir uma punição mais severa para o agressor como uma ação muito importante. Eu não diria talvez mais severa, mas uma punição mais efetiva, mais rápida, que não se demorasse tanto para ter uma resposta do sistema de justiça. 72% consideram ter alguém para conversar, como um psicólogo ou outro especialista. Olha a importância da rede, a rede de atendimento, os CRAS,
assistência social, psicossocial, e 69% consideram suporte legal e serviços que orientem a mulher como sendo uma das ações necessárias para o enfrentamento. Então, acho que a gente está no caminho certo. Por fim, a última das estatísticas que eu não gosto de falar, mas é importante a gente falar porque é a nossa realidade. Os casos de feminicídio no Mato Grosso do Sul teve uma queda significativa até, 10 casos a menos em 2023 do que em 2022, mas nós temos que ver como que vai ser em 2024 para a gente falar que isso efetivamente é uma queda que é constante. Mas, ainda que tenha alguma variação, aqui a gente atribui essa queda. Eu já fui questionada a esse respeito. Muito, mas muito mesmo é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é educação em direitos, transferência de conhecimento, fortalecimento das lideranças e da rede de atendimento. Por isso, mais uma vez, eu quero parabenizar a Associação Águia Morena por esse projeto Elas na Web. Por fim, eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras. E faz doces. Recomeça. Um poema da Cora Coralina para vocês, para a gente encerrar essa pretensa aula. E aí, como é uma aula gravada, eu queria deixar um recado para vocês. Deixei aqui o meu Instagram, zelianasabala.defensora, e o e-mail do Nudem. Qualquer dúvida que qualquer uma de vocês tiver, pode entrar em contato comigo, eu respondo e a gente vai promovendo esse conhecimento que é de suma importância. E mais uma vez, parabéns a vocês que estão aqui, que aguentaram essa manifestação minha aí um pouco talvez maçante, um pouco chata, mas eu acho que é importante cada uma de vocês ouvir ou prestar atenção no que foi dito aqui hoje, tá bom? Muito obrigada, Kedney, Elias, Edna, mais uma vez, muito obrigada.